Aliás, a gente vê, em falar em tecnologia agora, estamos falando de celular, microfone, ter câmera, é rádio, é live, é tudo. Ou como é que fica, Andrea, como é que fica essas tecnologias na cabeça de um jovem, na tua opinião? Você que lida com tudo isso, você consegue criar assim, um mapa, criar uma estrutura para saber como é que o jovem hoje está lidando com essas tecnologias, o que tem de bom, de ruim, na sua opinião? O jovem hoje em dia, ele, apesar de saber mais do que nós, né? Porque ele é ligado em 48 380, né? Sim. Nossa, eles lidam muito bem com isso por serem muito antenados. São muitas ferramentas tecnológicas que são utilizadas e cobradas no dia a dia. Mas isso também traz consequências, né? A ansiedade nos jovens, pela cobrança que todo esse mundo tecnológico traz para eles, acaba influenciando negativamente em certos aspectos, porque eles têm muita informação, muita ferramenta e muita cobrança. Eles se desenvolvem? Sim. Eles utilizam? Sim. Eles não vivem sem? Não. Porque, né, um jovem hoje em dia é 24 horas com o celular. Eu vejo isso. Todos os aplicativos ao mesmo tempo, mas acabam que passam noites, trocando dia por noite, virando noite. Você sabe que isso me assusta, viu? Eu me assusto. É assustador. Caramba. Mas é a realidade dessa geração. Então, assim, ainda que seja muito bom em termos de conhecimento e desenvolvimento, o lado que pesa é o lado que traz a ansiedade e a cobrança neles. Então, isso eu vejo de uma forma negativa e perigosa. Eu não sei qual é a ferramenta que vai dar para trabalhar para poder diminuir esse peso sobre os jovens. Ansiedade, né? Aliás, eu quando chego em casa, eu estou pegando o celular, colocando lá no quartinho, no lugar longe, porque você fica viciado nisso aqui. Você pega e você não quer. Fala, caramba, para. Mas é uma patologia. É uma patologia. Virou uma doença. Sim. Né? Sim. Tudo em excesso, né? Viciados em eletrônica, né? Em tecnologia. Eu não sei te dizer qual que é o nome, mas tem uma patologia. Vou pesquisar, fazer uma matéria sobre esse assunto. Interessante. Viciados em tecnologia, né? Trazer uma advogada e trazer, de repente, uma psicóloga. A gente pode trazer uma psicóloga, uma psiquiatra. Você sabe que eu convidei um grande amigo, Wesley Lins, ele já veio aqui para falar sobre inteligência emocional. E agora, um tema que eu descobri, estava vendo recentemente na internet, sobre inteligência emocional e ignorância emocional. Então eu falei com ele, ele falou, não, Saulo, tem sim, eu estudo, eu trabalho com isso, a gente pode fazer uma matéria. Ele vai voltar agora em setembro, outubro, ele vai voltar para falar sobre essa matéria, inteligência emocional e ignorância emocional. Porque às vezes você tem lá um problema há 10, 15, 20 anos sobre ignorância emocional e você não consegue resolver. Eu faço do meu jeito. Resolveu? Não. Há quanto tempo você tem isso? Há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Mas é porque a gente sempre precisa de um profissional, de alguém que veja a situação de fora para poder auxiliar naquele momento. Por mais que a gente não aceite. Sim. Como então é essencial. Eu não sei se foi o Zerbini que fazia a operação no transplante de coração, né, o Marcelo? Dr. Zerbini, ele teve até discípulos de Zerbini, não sei se você já ouviu falar. No meu tempo ele era famoso, esse médico, no meu tempo. Você acho que não tinha nem nascido ainda. Né? Ele criou uma associação, acho que discípulos de Zerbini. Ele com 17 anos ele fez um transplante, se eu não me engano. E ele se especializou nisso. Eu acho que até os 90 anos trabalhava. Ele era depois eu pesquisar para. E eu fico imaginando, né? No caso, essa questão dos profissionais que vão se especializando, vão cada vez mais se aperfeiçoando naquilo que fazem. E eu me lembro desse médico do Zerbini como um grande especialista na área dele. Hoje em dia, se você parar para pensar, o jovem não tem mais desculpa para estudar, porque agora o conhecimento está verticalizado, né? Só que também vem aquela coisa da preguiça, né? Tá? Tô com o celular aqui, tá com tudo aqui, a hora que quiser, 2 horas antes da prova eu vou lá e estudo, né? Você já enfrentou algum tipo de problema onde, sei lá, a separação do pai, a separação da mãe,
interferiu diretamente na competência intelectual das crianças ou não? Você já enfrentou algum tipo de problema assim? Sim, ou não? A gente enfrenta no dia a dia, né? Eu lido com muitos casos de família em vários estados pelo Brasil todo. Sim. Então, muitas vezes, onde há já uma briga para moradia, para divisão de moradia, né? A alternância de moradia da criança, Sim. Ela perde as referências. Perde. Em muitos casos, os juízes acabam até concedendo essa alternância, né? Em vários casos até. E eu acho isso muito prejudicial. Afeta não no sentido em si da competência da criança, mas do emocional dele, que acaba ficando abalado, e isso atinge o psicológico e todo o equilíbrio dele, toda a saúde mental dele acaba indo por água abaixo. Ele não vai ter rendimento, ele não consegue estudar, ele não vai querer estudar, ele começa a dar problema na escola, ele já não sabe se ele quer ir ou se ele não quer ir, apesar que agora a gente está com home office, né? Mas ele até, muitas crianças deixam de ver as aulas pelos meetings. Sim. Porque, na verdade, ele não sabe o que ele faz. Ele não sabe a ignorância emocional, né? Ele não sabe, eu escuto meu pai, eu escuto minha mãe, mas a minha mãe quer que eu estude numa escola X, o meu pai numa escola Y, e aí eles acham, um acha que o material é bom, o outro não acha, um quer que estude aqui, e o outro acha que eu tenho que estudar de manhã quando eu estiver na casa dele, e isso é muito complexo. Sim. Então a gente tenta trabalhar com um profissional de psicologia, inclusive com perito judicial, para poder demonstrar essa situação que a criança está passando, que é muito difícil. Eu tenho certeza disso. Aliás, isso é o que eu falo sempre. A gente sempre precisa de ajuda. Sempre precisa de ajuda. O que eu estava falando do Zerbini é assim, né? Por mais que seja um bom cirurgião do coração, na hora de operar o seu coração, você precisa de outro médico. Não é você que vai lá trocar o teu coração. Então, todo mundo precisa de alguém para coçar as costas, né? Senão precisa de ajuda. Você precisa do médico, do instrumentador, do enfermeiro, do radiologista, de todo mundo, na nossa área também. Então a gente vai agregando profissionais da área da saúde, como muitas vezes precisa de médico, porque um psiquiatra precisa ajudar a criança a lidar com essa ansiedade, vai passar um medicamento, o psicólogo vai ajudar a trabalhar o emocional dessa criança. Os professores vão ter que fazer um grupo multidisciplinar para poder desenvolver essa parte que está falha, para buscar o reinteresse da criança. E os professores acabam ajudando em 200% a transformar esse perfil dessa criança. Para melhor ou para pior? Para melhor. Para melhor, né? Para poder sair dessa crise. Porque a escola acaba sendo uma extensão da casa, né? Nós passamos, enquanto estudantes, vida, né? passamos mais tempo na escola do que em casa. Ainda que hoje a realidade seja diferente, os professores estão tendo um trabalho 3 vezes dobrado, né? Não, e outra, a gente também tem aquela questão, mesmo que você fique na escola, por exemplo, 4 horas por dia, 1 hora antes você está se preparando para ir, 1 hora depois está se preparando para voltar, você chega em casa, tem lição de casa, se você tirou nota baixa, você vai passar sábado e domingo pensando naquilo. Então tem toda essa questão das referências. Então a escola eu vejo como um lugar, um templo sagrado. Eu também sempre vi dessa forma. O que eu fico pé da vida é que tem muita gente, não é só no Brasil não, no mundo inteiro, que pegou a escola, não é só no Brasil, eu tô falando no mundo inteiro, e destruiu. Mas sinto muito. Se alguém na tua escola destruiu a sua escola, você vai lá e reconstrói. Porque isso é uma coisa que eu aprendi na prática. Estuda por desaforo para largar a mão de ser besta. Não precisa ter diploma, não. Estuda. Monte de grupo de estudos. Sempre vai ter algo que vai ser benéfico na sua vida, né? Seja numa informação que você acaba achando supérflua, porque naquele momento você não tem maturidade, né? Para entender o porquê que eu preciso ver isso. Quantas vezes na escola eu já pensei assim. E hoje em dia a gente fala, olha, eu estudei ou eu vi isso em tal ano, porque agora eu estou aplicando. Então, tudo sempre vai ser válido nas situações da vida. Ontem eu assisti um filme que meu filho fez questão que eu assistisse, chama Samurai X. Eu tinha assistido 3 ou 4 filmes, né, que eu assisti, e quando eu assisti o primeiro, eu já me apaixonei pelo filme, porque o filme é fantástico.
muito bem dirigido, uma fotografia impecável e a forma como o diretor conta a história é maravilhosa. Eu que sou de peixes, né, sou um bunda mole, eu choro pra caramba, né? E você chora, eu chorando, assisti o primeiro filme, assisti o segundo, assisti o terceiro, isso já tem algumas semanas no Netflix, Samurai X. Tirando lá da porrada, das pancadarias, dos assassinatos, porque é morte pra tudo quanto é lado, o filme realmente tem essa violência. O diretor e a produção conseguiu colocar a essência da cultura japonesa no filme, pelo menos foi isso que eu senti. E agora, assistindo o Samurai X A Origem, que seria, sei lá, 10 anos antes do primeiro filme, foi fantástico. O tom da voz, a fotografia do filme, a leveza do roteiro, porque você vê que é um roteiro que ele trabalha mais o silêncio, né, a expressão dos rostos e as frases. Então é um filme fantástico, mostrando a importância da disciplina. Ou seja, você está no mato, ou você está na melhor escola do mundo, a disciplina tem que ser a mesma. Então não me interessa se você tem dinheiro para pagar uma boa faculdade, o livro é o mesmo. Se você vai aprender matemática, 1 mais 1 é igual a 2 em qualquer universidade. Então, eu vejo que muitos jovens estão sofrendo no mundo, não só no Brasil, como no mundo também, porque eles querem entrar nas melhores faculdades, acabam se matando, entrando em depressão.